Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje eu quero te dar uma dica muito importante de um comentário bíblico que acabou de ser lançado aqui no Brasil. Eu estou falando do comentário exegético de Romanos, do Douglas Moo. É uma publicação da editora Vida Nova. Gente, esse é o comentário bíblico de Romanos mais exaustivo que nós temos no mercado brasileiro. São mais de 1.300 páginas de comentário bíblico, versículo por versículo, comentário exegético profundo, mas com uma linguagem acessível. Não é aquele comentário técnico ao extremo que você lê e não entende nada. Pelo contrário, esse comentário bíblico ele alia a profundidade, praticidade, teor teológico, né? Mas também a gente percebe uma linguagem acessível. Porque muitas das vezes um comentário exegético tende a ser bem técnico, né? No caso desse comentário aqui de Romanos, não. Ele consegue sim alcançar os leitores, independente do seu grau teológico, tá bom? Nós aqui do canal João Paulo Fonseca prezamos pela qualidade dos materiais. A gente sempre dá dicas de materiais relevantes, porque o nosso intuito é plantar sementes eternas. É por meio da literatura ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. E esse comentário, sem dúvida alguma, é de grande utilidade para compreendermos ainda mais a carta de Paulo aos Romanos, que é uma carta altamente teológica, profunda, que traz a essência do Evangelho segundo o apóstolo Paulo. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Paulo, né? Então vamos aqui para a mesa, para a gente ver um pouquinho desse material. São as minhas primeiras impressões, ainda não é um review, mas desde já eu quero dizer para vocês que é um baita comentário dessa linha de comentários exegéticos que a editora Vida Nova está lançando. Já tem de 1 Coríntios, já tem de Levítico, tem de 1 Pedro, tem de Apocalipse, tem de Filipenses, enfim, já tem de alguns livros, né? Mas é uma nova linha de comentários exegéticos que tem ganhado espaço aqui no nosso mercado brasileiro. Se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa aí o sininho das notificações, deixa o seu comentário e na descrição do vídeo tem um link para você adquirir esse comentário num preço muito acessível e também contribuir com o nosso trabalho aqui no YouTube. Vamos lá para a mesa para a gente conhecer um pouquinho do que esse comentário de Romanos traz para nós cristãos evangélicos aqui no Brasil. Muito bem, aqui nós estamos com o nosso comentário de Romanos, lançamento da editora Vida Nova. A editora Vida Nova que está publicando uma nova linha de comentários exegéticos, né, da Bíblia. Então a gente já tem, além desse de Romanos, a gente tem o de Marcos, temos o de Filipenses, temos também o de 1 Pedro, Colossenses e Filemão, Levítico, Apocalipse e também 1 Coríntios, né? São os comentários que já foram lançados. Esse aqui é o mais exaustivo de todos eles. Olha só, olha a grossura desse material, gente. Parece uma teologia sistemática. E vale ressaltar que Romanos tem 16 capítulos, né? Mas esse comentário bíblico aqui, ele tem mais de 1.300 páginas. Bom, capa dura é o padrão desses comentários, né, de linha exegética, segue o mesmo padrão. Então vamos ver um pouquinho dele aqui, como ele trabalha. Então olha só, tem aqui a primeira folha de rosto, segunda folha de rosto, publicação, a primeira edição 2023, aqui na ficha catalográfica. E o sumário é um sumário bem assim enumerado, né? A gente tem aqui todo o material organizado, tanto cada capítulo, ou subtítulos do capítulo, por temas. Ele traz aqui primeiro uma parte introdutória. A gente tem exatamente aí quase 40 páginas de introdução. Antes dele entrar no comentário propriamente dito, ele vai comentando versículo por versículo de forma exegética e achei assim maravilhosa a forma como ele vai trabalhando, tá? Então a gente tem de comentário mesmo, mais de 1.100 páginas. Depois a gente tem uma bibliografia, índice de autores, assuntos e escrituras e outros textos antigos. Então no total dá mais de 1.300 páginas, tá bom? Tem aquela parte do prefácio, né, que todo comentário tem. Tem aquela parte também das abreviaturas, que todos os materiais teológicos possuem, né? Papel, aquele papel padrão da editora Vida Nova, que é um papel maravilhoso, que eu gosto muito. Gente, a editora tem 3 editoras no Brasil que, assim,
arrebentam nessa parte, né? É a editora Vida Nova, BV Books e também a SBB, né? Com relação a materiais teológicos, a Vida Nova é fenomenal, né? Sensacional mesmo. Olha que diagramação linda. Aqui já é a introdução. E aí ele trabalha todos os pontos que uma introdução possui. Na parte superior nós temos o número da página, temos aqui o capítulo, no caso aqui é uma introdução. Cada subtítulo do capítulo que está sendo trabalhado, da parte, tem aqui a letrinha para você se identificar lá no índice, tá? Tamanho da letra muito confortável. Então isso aqui é o conteúdo do comentário, que é a introdução da carta de Paulo aos Romanos. Mas a gente tem abaixo, numa letra menor, notas. E às vezes são referências bibliográficas, às vezes são explicações mais acadêmicas, enfim, tá? Então, nessa introdução a gente tem, olha só, destinatários, autor, o que um comentário trabalha, tá? Então, vamos pular um pouquinho aqui, que essa introdução ela é bem completa, porque ela traz também os aspectos teológicos, aspectos da manuscritologia, e finaliza com um esboço, tá? Então, na página 40, a gente encerra, são cerca de 40 páginas de introdução. E aí nós entramos no comentário bíblico propriamente dito. O que eu observei? Padrão dos comentários exegéticos, dessa linha exegética, né, da Vida Nova, a gente percebe nos outros volumes também. Então tem aqui uma parte do esboço, que é o capítulo 1, né, um esboço aqui do capítulo 1. Aí essa mãozinha indica qual é a parte do capítulo 1 que vai ser trabalhado aqui nesse momento aqui, tá? Então, a gente tem uma introdução da carta, já no capítulo 1, verso 1 ao 17, aqui já é o comentário propriamente dito. Nesses quadrinhos cinzas que você encontra, né, é um panorama do que é trabalhado, tá? No caso aqui do capítulo 1, do verso 1 ao 7, que é a primeira parte. Em seguida, a gente tem sempre o texto bíblico, tá? Geralmente uma tradução do próprio comentarista. Quando é uma tradução que existe, eles colocam, tá? Em seguida, a gente tem o comentário. Então, olha só. Por exemplo, Romanos 1:1. Então, aqui é o comentário do versículo 1. Claro que o comentário é essa letra maiorzinha e abaixo é notas. E às vezes essas notas aqui, ó, a gente tem explicações exegéticas, explicações de palavras no original, porque é um comentário exegético. O objetivo dele é trazer a essência daquilo que é trabalhado no original, tá? Essa é a função de um comentário exegético. Analisar a fundo os originais, ou o idioma original, no caso aqui o grego, tá? Então olha só do versículo 1 a gente tem três páginas e meia, só de comentário do versículo 1 de Romanos, capítulo 1. Em seguida, ó, capítulo 1, versículo 2. Da mesma forma ele vai fazendo, tá? Versículo 3, olha só. Versículo 4. Então ele é muito bem organizado nessa questão. Ó, o versículo 5. Tá vendo? 1, 2, 3 páginas e meia. Versículo 6. E aí encerra a primeira parte, versículo 7, tá? E aí tem sempre, ou algumas vezes acontece, né? De ter aqui uma introdução, um excurso como esse, tá? Um excurso, né? Onde ele vai trabalhando algum ponto difícil, alguma interpretação. A linguagem desse comentário é uma linguagem tranquila, não é uma linguagem tão acadêmica, tá? Mas embora ele se aprofunda muito nas passagens. Gente, é um comentário versículo por versículo, e cada versículo aqui a gente percebe que tem cerca de 2, 3, 4 páginas, cada comentário de versículos, né? Então aqui é a segunda parte. Então olha só, a gente entra, agora olha só a mãozinha indicando aqui, ó, a parte B, ou o ponto B dessa primeira parte aqui, capítulo 1, do 1 ao 17. Ações de graça e ocasião, Paulo e os Romanos. Traz aqui um panorama, esse quadrinho, depois a exegese e a exposição. Porque realmente, ele é um comentário exegético, mas ele também expõe, tá? Claro que não é uma exposição prática às vezes, né? Aquela exposição daquilo que a exegese trabalha dentro do texto, né? Então, olha só, versículo 8, versículo 9 e 10 estão juntos, mas olha só, bem grandão, 11, 12, 13, 14, então é verso por verso, finaliza no 15,
E aí a gente entra aqui no último ponto, tá bom? Então é dentro dessa forma que ele vai trabalhar. Então olha só, a gente teve aqui 155, 160 páginas, e aí a gente chega agora no capítulo 2. Olha só que interessante. Os judeus são responsáveis diante de Deus pelo pecado. Sempre tem um subtítulo aqui analítico, um panorama, e aí entra, olha só, parte introdutória, panorâmica, exegese, exposição, comentário do capítulo 2, versículo 1, e assim ele vai seguindo, tá bom? Vamos adiantar um pouquinho aqui. Eu andei fazendo algumas leituras, né, para trazer uma análise também para vocês, bem rápida. Então, por exemplo, eu estava lendo aqui essa parte de Romanos 3, 23, né? Olha que interessante comentário, né? Vou abrir aqui. Olha só. É bem grande os comentários, né? Olha aqui o 23. Os judeus podem ter a lei e a circuncisão. Os americanos podem afirmar para si uma grande herança religiosa. Pessoas boas podem apontar para suas obras de caridade. Mas tudo isso não faz nenhuma diferença fundamental para a condição de uma pessoa diante de Deus. Paulo reduz o argumento de capítulo 1 ao 18, a sua essência em uma afirmação merecidamente famosa da condição de todas as pessoas longe de Cristo. Todos pecaram e estão aquém da glória de Deus. O segundo verbo afirma as consequências do primeiro, porque todos pecaram, e por isso todos estão aquém da glória de Deus. Tá vendo? Então ele vai fazendo vai desenvolvendo, né? Aí olha o versículo 24. A conexão entre esse versículo e o anterior não é clara. Aqueles que acreditam que aqui se inicia um fragmento pré-paulino encontram nessa transição difícil. Mas seja qual for a tradição a que ele recorre, é o próprio Paulo o autor dos versículos, e precisamos determinar que conexão ele tem em mente. O modo mais natural de entender o particípio sendo justificado, da dikaiomenoi, é como modificador de um princípio sendo justificados, tá vendo? Ambos os verbos infinitos no versículo 23, pecaram ou estão aquém. Então ele vai destrinchando o que o texto bíblico está dizendo e vai desenvolvendo uma linha de pensamento, né? Isso é muito interessante. Então eu fiz algumas leituras, algumas breves análises. O autor, ele segue a linha reformada, calvinista, né? Pelo que eu percebi. Mas assim, ele consegue abordar as linhas de interpretação, tá? Então, por exemplo, aqui em Romanos 9, aquela passagem tão difícil, ele trabalha também interpretações dentro da visão arminiana. Mas ele mostra a visão calvinista, e aí é aquele comentário, né? Não, tem essa visão, mas essa visão aqui é um pouquinho mais clara, a meu ver, né? Então, é um comentário tranquilo que todos podem usar, até porque quem editou esse comentário, gente, foi o Gordon Fee, que foi um teólogo arminiano, né? Então, é dentro desse princípio. Então, ele é um comentário exegético que destrincha o texto bíblico no seu original, comentando versículo por versículo, e ele não economiza espaço. Olha só, Romanos 15, ó, versículo 10, 11, 12, 13, olha a quantidade de páginas, tá vendo? E aí a conclusão, ele sempre conclui com um quadro, igual aquele lá do panorama inicial, antes de entrar no próximo tópico, tá bom? Então, como eu disse para vocês, a gente tem cerca de 1.150 páginas só de comentário, e depois a gente tem uma bibliografia de materiais, enfim, sugestões, né? E outros livros que poderiam ser utilizados, e a bibliografia que é bem extensa nesse material. E em seguida nós temos índices de autores, que também é bem interessante, autores que ele cita ao longo da sua obra. E também índice de assuntos, se você quiser pesquisar algum assunto aqui, além de índice de escrituras e outros textos antigos também utilizados, tá bom? Então ele finaliza exatamente na página 1359, e aqui estão as outras obras da série Comentário Exegético. Temos um volume do Antigo Testamento, que é o de Levítico, temos um volume dos Evangelhos, que é o de Marcos. Das cartas paulinas nós temos 1 Coríntios, Romanos, Filipenses, Colossenses e Filemon. Temos também 1 Pedro e Apocalipse. Então a gente tem 2, 4, 6, 8 volumes dessa série de comentários exegéticos, e vem mais por aí. Gente, que comentário maravilhoso é a obra
do Douglas Moo, mais de 1.300 páginas, comentário exegético de Romanos, uma publicação da editora Vida Nova. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.